Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 30 de abril. Praticamente uma sextada. É quinta, mas dá até para a gente dizer sextou, porque amanhã é feriado. Se bem que isso não está mudando muito ultimamente em nossas vidas, né? Porque todos os dias são muito parecidos, especialmente para aqueles que estão respeitando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, não só da Organização Mundial de Saúde, mas toda a classe ligada à área da saúde. Nós vamos dando boa noite a você e pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, na sua cozinha, está cozinhando, olha que maravilha, o cheiro está bom, hein? Para entrar no seu carro, enfim, onde quer que você esteja. Nós vamos pedindo essa licença gostosa para que possamos fazer, a partir de agora, por mais ou menos uma hora, aí, um estudo delicioso, o estudo do Evangelho no Lar. Né? Esta obra extraordinária que Kardec nos trouxe e que nós implantamos aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, ao menos 3 estudos do Evangelho no Lar por dia, exatamente para que nós, você, aí, eu, a Celina, que daqui a pouco vai dar o seu boa noite, né? Já entreguei quem é a nossa participante de hoje, mas todos nós estamos expostos a tudo isso que está se dando e é extremamente reconfortante nós estarmos juntos aprendendo a doutrina dos espíritos, especialmente através do livro da moral espírita, né? Um livro que nos explica Jesus no caractere mais amplo da palavra, né? O Jesus pedagogo, Jesus psicólogo, Jesus médico, enfim, o mestre, né? E nós vamos já fazendo um convite, antes de qualquer coisa, vamos dar uma boa noite para a nossa companheira, nossa irmã de estudo dessa noite. Boa noite, Celina. Boa noite, André, boa noite a todos os internautas, boa noite a todos que estão ligadinhos na gente, que sejam abraçados por nós, né, André, e pela espiritualidade. Que esse estudo seja bem esclarecedor para todos nós. É isso aí, especialmente pela espiritualidade, né, que está aqui ao nosso lado, do meu lado, do lado da Celina, é do seu lado que está nos acompanhando aí. Certamente o seu irmão espiritual está ligadinho na tua frequência aí para te trazer uma energia boa e ampliar a tua capacidade de compreensão, assim como ampliar também a minha, da Celina aqui, da capacidade de compreensão desta grande obra de nosso codificador Allan Kardec, né? Hoje nós estaremos, pega aí, abre o seu Evangelho no capítulo 4, né? Capítulo 4 ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós vamos estudar o item 25, necessidade da encarnação, né? Então, pega lá seu Evangelho. Não tem Evangelho, entra no Google, né? Coloca lá Evangelho segundo o Espiritismo PDF, você vai encontrar, vai lá no item 25. Nós estamos no encontro com Cristo e nada como começarmos o encontro com o nosso Mestre através de um dos atos mais extraordinários que ele nos ensinou, né? Que é a oração. Você pode fazer a oração para nós, por favor, Celina? Vamos lá. Então, juntos, corações unidos, pensamentos elevados, vamos sentindo a presença desses amigos espirituais, nossos companheiros de jornada, nossos mentores. Vamos sentindo o abraço carinhoso do Mestre Jesus, nos envolvendo em seu manto protetor e amigo, fortalecendo corpo e espírito para o nosso dia a dia, para essa caminhada que ultimamente anda um pouco pesada, um pouco complicada para todos nós. Que esse Evangelho traga luz para as nossas mentes, discernimento para as nossas atitudes e que possamos estar completamente ligados na energia superior, conectados com o nosso Pai Maior, para que o estudo seja útil para todos nós. Pedimos então licença de nossa parte para realizarmos o Evangelho no Lar desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos dando início ao nosso estudo, mas antes de qualquer coisa, vamos convidar você a participar, né? Você pode
fazer alguma pergunta sobre o tema, né? Quem sabe eu e a Celina seremos inspirados pelos nossos irmãos espirituais e conseguiremos responder aí a questão que você traz para a gente, ou uma colocação, enfim. O evangelho é gostoso quando ele é feito em equipe, né? E eu, a Celina e você somos uma equipe, é claro, dirigidos pela espiritualidade superior. Então, se você quiser e deve participar, 11 2457 5011. 11 2457 5011 é o telefone do ouvinte. A Solange está lá com o coração aberto para receber a sua ligação e transcrever para nós a sua participação. Você também pode participar através do WhatsApp 11 99 643 3827. 11 99 643 3827. Este programa também está sendo transmitido, além de transmitido por TV aberta, TV fechada, por TV satelital, rádio, algumas estações, está também no YouTube, através dos nossos aplicativos. Já baixou o aplicativo da TV e da rádio? Entra lá no store, né, na loja do seu aparelho e baixa lá o aplicativo da TV e da rádio. E está também sendo transmitido através do Facebook. E aí você tem também condições de participar, né, dar uma boa noite aqui, ou mesmo tecer algum comentário ou fazer alguma pergunta sobre o tema. Vamos lá, então, começar estudando. Para quem chegou agora, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Uma pergunta, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Aqui, quando Deus, ou melhor, quando Kardec interroga os espíritos superiores acerca do que há no universo, né, e é curioso que ele nos traz três forças, né, que há no universo. E existe Pai, Filho, Espírito Santo. Então deve ter uma ligação, né, com essa coisa do 3, que a gente não sabe exatamente como é que funciona. Talvez este Pai, Filho e Espírito Santo já era um primeiro passo para entender que no mundo tem Deus, Espírito e matéria, né? Então, não seria o Espírito Santo, né, como muitas Bíblias trazem, o Espírito Santo, né, especialmente quando Paulo, numa reunião mediúnica, é designado ao lado de Barnabé para poder sair estudando o cristianismo. Ali é uma passagem que diz um Espírito Santo na sua tradução original, só que entendeu-se o Espírito Santo. Não é Pai, Deus, Criador, né? Filho, são os espíritos, todos nós somos filhos, ou melhor, nós podemos dizer que toda a criação é filha, e o universo material é filho do Criador, é fruto da criação do Criador, e o espírito somos nós a caminho da santidade, entre aspas, né? Essa palavra que tem uma conotação, às vezes, um pouco ritualística, né? No espiritismo não existe a palavra santo, embora, né, Celina, alguns dos espíritos que colaboraram com Allan Kardec, eles são intitulados na obra, quando trazem algum tipo de colaboração, como santo. Exemplo, Santo Agostinho, né? Exemplo, São Luís, que é o que escreveu esse parágrafo aí, né, em 1859. É verdade, o próprio autor desse parágrafo, São Luís, né, que foi o rei Luís VI, se não me engano. Bom, não me lembro qual era o número dele. Eu sei que foi até hoje, é um dos reis mais respeitados, né, na história da França. Né? Que você tem para dizer para a gente sobre esse conceito aqui desse primeiro parágrafo, né? É quando os espíritos nos trazem que a vida corporal é uma necessidade para que nós possamos saber agir no meio material, Celina. Pois é, e realmente é uma necessidade, né, a nossa encarnação, porque nós ainda precisamos aprender tanto
e caminhar tanto para chegar nessa evolução que você falou aí, em busca da perfeição, em busca dos mundos felizes e de estarmos mais tranquilos perante as leis divinas, que realmente é uma necessidade, não um castigo à encarnação, como muitos pensam, né? Nós estamos aqui presos à matéria, com as necessidades materiais, com a ajuda do elemento material, como diz esse pedacinho aí do primeiro parágrafo da pergunta, porque a gente precisa buscar a justiça, vamos dizer assim, os acertos, né? Reparações, reajustes, e aproveitar as oportunidades que vêm ao nosso encontro para aprendizagem, para crescimento espiritual. Então, é necessário, sim, termos o contato com a matéria e vivenciarmos a matéria, até porque cabe a nós, pelos desígnios divinos também, melhorarmos o planeta que estivermos, né, André? Mexermos com a capacidade do planeta em todos os sentidos, de meio ambiente, de condição até de ar respiratório, pela condição com que lidamos com o ambiente que estamos, e coisas do tipo. Então, esse elemento material que se faz necessário para que a gente reencarne, para prosseguir, é uma bênção que vem ao nosso encontro, não é? Não que nós estejamos sendo castigados, muito pelo contrário, é uma outra visão que a gente vai decorrer aí no debate desse capítulo, desse item. Esse item, né? É interessante, né, Celina, que se a gente levar em consideração que no universo tem Deus, Espírito e matéria, e há um convite do Criador para que nós sejamos uma espécie de co-criadores, né? Imaginemos o Cristo. O Cristo, quando fazia uma operação de cura, qualquer que seja, né, ele precisava ter o conhecimento da biologia, do material orgânico, do material do doente. Como é que você vai ter essa noção, esse saber, se você não passou pela matéria, né? Então, o Cristo, ele conseguia passar muito bem por absolutamente tudo que ele fez, né? Exatamente porque ele teve essa experiência da matéria, né? Então, ele na sua trajetória, ele teve que lidar com a sexualidade, ele teve que lidar com a grana, ele teve que lidar com o poder, ele teve que lidar com a pobreza, né? Enfim, e foi dominando todas as leis, o saber de todas as leis divinas, não só as leis, né, morais divinas, mas também as leis todas do universo, a química, a física, a biologia, enfim, matemática, aritmética, estatística, pedagogia. O mestre, ele teve que se formar nisso tudo para se tornar o Messias, né? E o espírito só consegue fazer isso uma vez que ele tem esse contato com a matéria. Senão, como é que vai passar na prova? Como é que vai aprender a lidar com isso, né, Celina? Exatamente por isso que ele é o governador do planeta, e já sabemos que também de outros planetas e outras estrelas, né? A pessoa não pode ensinar se ela não tiver aprendido, se ela não tiver vivenciado aquela experiência. E é bem diferente a pessoa falar de um assunto que ela conheça, que ela tenha experienciado. Que nem, logicamente, a pessoa que é mãe, agora chegando, né, em maio, mês das mães, tal tudo. É diferente uma pessoa que é mãe, que sofreu a dor de dar à luz, de fazer um parto, falar do que é a experiência da maternidade, e aquela que também fala com todo amor e carinho, independente disso, né, de ser uma mãe procriadora ou não, mas aquela pessoa que sofreu nas suas entranhas a experiência é diferente. Por isso que a gente encarna, para ter a experiência até das provas, das vicissitudes, da força ou não ainda da nossa fé, do que temos que vivenciar perante os problemas, perante as crises que nem estamos vivenciando agora, para amadurecer e para aprender, para podermos, daqui a um bom tempo, né, André, sermos também governadores de mundos, de planetas. Sim, exatamente. Esse tempo vai chegar, nós não temos pressa nenhuma, né, Celina? Porque tudo é exatamente... está na Bíblia, né, o tempo de Deus, o tempo dos homens, né? E o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo dos homens, né? Especialmente nos tempos atuais em que nos encontramos, é muito natural que a gente saia de uma distância e chegue a outra e não se dê conta daquilo que viu ao longo do trajeto, né? Porque hoje em dia nós estamos muito preocupados em agilidade, né? A gente temos que estar em vários lugares, fazer várias coisas ao mesmo tempo,
tem que dar atenção com a família, é o patrão, é o chefe, é o saber, é a conexão, enfim. Então, essa condição de vida está nos tirando o percurso. Então, nós queremos chegar no estado cristão, nós queremos, evidente, mas não é por isso que a gente vai querer que seja rápido, tem que ser no tempo certo e vamos curtir a viagem, gente. Está dentro do trem, a cortininha está fechada, não abre a cortininha, vê a paisagem, né? Sinta-se parte, né? Sintamo-nos, né? Eu também, a Celina também, todos nós sintamo-nos parte desse universo tão rico e de todo o poder e o amor de Deus presente em absolutamente tudo, né? Eu não sei com você, Celina, para mim é muito comum eu fazer o mesmo caminho 50 vezes, de repente eu vejo um prédio e o prédio está pronto, eu falo, mas como é que esse prédio ficou pronto? Não, esse prédio está pronto há muito tempo, né? Não sei o que acontece. Não, é verdade. Nós temos que aprender a reparar mais as coisas. Eu preciso aprender muito. Se eu estou dirigindo, eu sou mais focada naquele caminho. Mas se eu estou como carona do lado, aí eu começo a olhar as outras coisas. Eu falo, nossa, mas já abriu aquela loja, já abriu tal coisa, tem um lugar de flor aqui, é diferente. Então, nós temos que aprender, sim, a olhar para os lados, olhar para o caminho e apreciar a beleza daquele momento que a gente está vivenciando. Você foi muito feliz aí na sua colocação de prestarmos atenção para o aqui e agora, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o passado ou então com o futuro e não vivencia o presente fazendo o seu melhor agora, que é o momento que a gente pode fazer o nosso melhor, no exato instante presente. E aí a gente consegue evoluir bem, porque que nem nós agora, com todos que estão sintonizados conosco, nós estamos prestando atenção no ensinamento do Evangelho, não é? Então, não estamos preocupados com alguma coisa que nos deu raiva no passado ou que vai nos atrapalhar no futuro. Estamos vivenciando esse momento agora da leitura e do estudo do Evangelho. Estamos fazendo o nosso melhor. Não estamos com raiva de ninguém, não estamos preocupados com outras coisas. Isso é vivenciar intensamente o presente também. É isso aí. Chegou um WhatsApp aqui da Maria Esther, de São Paulo, ela está dizendo aqui, boa noite. Esse nascer de novo, André e Celina, cada religião, seita ou crença interpreta de modo diferente. O que acham? Olha, é interessante, Maria Esther, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, nós saímos às ruas e fomos entrevistar pessoas em uma grande praça pública no centro de São Paulo, e a pergunta é, qual era a sua religião? A primeira pergunta, e a segunda é, você acredita em reencarnação? Né? E para nossa surpresa, foi mais de 80% as pessoas que disseram que acreditavam em reencarnação, mesmo tendo se declarado evangélico, católico, enfim, muitos grupos umbandistas, muitos grupos diziam, né, que acreditavam na reencarnação, sendo que muitas vezes esse dogma não está presente na fé que lhes assinala, né? Mas eu não sei, Celina, como é que você vê como é que você tem essa percepção da reencarnação frente a outros grupos religiosos? Então, existem várias formas de se interpretar, às vezes até uma única palavra. Aqui, segundo o Evangelho, nós estamos falando da encarnação, né? Da encarnação e da nossa reencarnação, porque somos espíritos milenares, etc. Mas existe o foco da visão também de dizer do renascimento interior. Nós costumamos dizer que toda vez que aniversariamos, nós estamos renascendo para um novo ciclo, para uma nova existência. Existem pessoas que se curam do câncer, que se curam de doenças graves, que dizem, nossa, eu renasci também. Então, toda vez que nós começamos a amadurecer e mudamos a nossa visão, não deixa de ser um renascimento interior para o nosso espírito. Quando se fala lá da paz e da espada, aquela espada que a gente coloca em nós mesmos é a Celina dali para trás e a Celina dali para frente. Se eu estou conseguindo usar aquela espada para minha mudança, para minha interiorização e verificar o que eu estou fazendo de errado, o que eu fiz, o que eu tenho que mudar ou não. E aí sim buscar a minha verdadeira paz. Então, veja bem, Marister, né? Marister, dependendo da religião, se a pessoa não acredita em reencarnação, pode considerar nessa parte emocional, espiritual e até psicológica. Mas cada religião tem uma visão diferente. Eu acredito que hoje até a maioria das religiões
já acreditam que não é morreu, acabou, que a vida continua, porque senão não teria um propósito de uma pessoa ser boa ou ser ruim. Cometer vários crimes e depois morreu e pronto, e não vai passar por nada, enquanto que a outra foi caridosa, sofreu para ajudar um monte de gente, de situações, de instituições, e aí também morreu, acabou. Onde estaria a justiça divina perante o certo e o errado, o bom e o mal? Então, dependendo da religião, existe, né, aquele que vai para o outro lado, continua a parte espiritual, mas não volta à reencarnação. Como estamos estudando o espiritismo, nós estamos falando da encarnação, nascer de novo, sim, e não a ressurreição, que a morte do corpo vai para o pó, e é ciência que prova que esse corpo nosso vai realmente para o pó, pela física, pela química, pela ciência. Mas o espírito guarda os seus ensinamentos, né, a sua parte moral, que é justamente o que vai fazer a sua diferença e merecer um corpo melhor, um mundo melhor, e etc. Seria isso, André? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é por aí mesmo, né? E de uma certa forma também é uma questão tão interior, né? Por mais que o nosso grupo, por exemplo, não acredite, né? Não, essa questão da reencarnação não existe, porque muitos grupos acreditam, às vezes, em uma única existência, né? Mas, entretanto, você passou por aquilo tantas vezes, né? Então, é natural para você, a partir do teu inconsciente, você sabe que a reencarnação é uma realidade, né? Então, isso é um conceito da alma, do espírito, né? E o espírito está encarnado em várias partes do planeta e tendo várias crenças, e às vezes a crença, ela fala ao ser humano no seu consciente, mas não tem condições de falar do ser humano no seu inconsciente, porque o inconsciente sabe que a reencarnação existe. E, de uma certa forma, também, gente, nós podemos dizer que nós reencarnamos e morremos todos os dias, né? Nós morremos à noite, quando nós dormimos, né? E reencarnamos de manhã, quando nós acordamos. Então, isso é algo tão natural e trivial, né? Tão normal nas nossas vidas. Nós é que não compreendemos muito bem quando este desenlace se dá de forma definitiva àquela matéria orgânica, né? Aquela matéria biológica, aquilo que não te serve mais. Mas, enfim, há até a crença, né, de grupos religiosos o que é completamente contra a ciência, com todo respeito a quem pensa assim, mas você imagine que no dia do juízo final, Jesus vai descer acompanhado dos anjos que tocaram trombeta, haverá o juízo, né? E assim os mortos erguerão, né? Dos caixões. Como é que pode isso? E quem morreu há 4.000 anos? A matéria já foi completamente. Então não tem muito sentido. E esse trecho aqui, né? Não se pode ver o reino de Deus sem renascer de novo. Tem uma relação direta em um dos momentos que o Cristo é muito claro a respeito da reencarnação, que é quando ele se encontra, ou melhor, quando ele é indagado por um doutor, né, conhecedor da lei, que vai e pergunta para ele, né, como é que se atinge a iluminação, e ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, isso é muito claro, e várias passagens do Evangelho são claras nisso. Vamos ler rapidinho mais um trecho aqui. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. É o amor do Criador, né, Celina? E dividido igualmente por absolutamente toda a sua criação, não é isso? Pois é, ele não faria diferença, né, de dizer, não, só aqueles ali que são mais bonitinhos ou são diferentes, eu vou amar ou vou dar uns privilégios. Primeiro, porque não seria justiça, amor e caridade
né, a condição primordial do nosso Pai maior. E segundo, realmente, que todos teriam que partir de um princípio igual para poderem ter o seu mérito da vitória, da luta, né, e realmente buscar aquilo que for melhor para ele e dizer, não, olha, eu consegui, porque senão Deus poderia dizer para todos nós, André, não, olha, você não vai sofrer, não vai acontecer nada com você, você não vai ficar mais doente, você vai ter toda a inteligência do mundo e já vai direto lá para os planetas celestiais. Não vai para o de regeneração, não vai para o mundo feliz, vai direto para os celestes, né, e divinos. Ele poderia fazer isso, é Deus, é nosso Pai maior, poderia, não é? E por que ele não faz? Simplesmente porque, além dele respeitar o nosso livre-arbítrio, ele quer que nós, além de aprendermos, levantemos realmente a taça da vitória pelo nosso mérito. E lembrando que uma encarnação é muito pouco para a gente aprender tudo que a gente precisa. Né? André estava falando de conhecer a parte médica para fazer cura, de conhecer química, física, biologia, todos os tipos de ciência e por aí vai, para chegarmos a ser governadores de mundo, como Jesus foi e fez tudo o que ele fez. Então, ninguém chega do início de um estudo, aprendendo o beabá ali, e já pega, num pulo, o diploma, né, de formação profissional, seja lá qual for. É igual à existência do espírito. Nós temos que ir devagar, aprendendo, saboreando o valor do agora, como nós falamos, e respeitando as leis divinas que estão feitas aí para que a gente cumpra e para que a gente consiga realmente mais fácil o caminho da felicidade e estar realmente em condições melhores. E esse caráter democrático justo, né, de que todos têm o mesmo início, e de uma certa forma todos chegarão a um determinado fim, a gente nem pode dizer enfim, né, mas todos chegarão a um determinado objetivo, embora sempre haverão outros objetivos de conquista, de aprendizado, até porque senão Cristo teria dito, né, isso que eu faço, vós o fareis, e ainda fará coisas maiores do que essas que eu faço. Quando ele fala isso, ele fala, existe conhecimento acima de mim, né? Então, esse caráter democrático de início, né, e de objetivo, ele é extraordinário, e se nós levarmos em consideração que é uma estrada mesmo, né, começo e percurso, e um objetivo, é fácil nós chegarmos à conclusão que durante esse percurso, todos nós passaremos mais ou menos pelas mesmas experiências, né? Afinal de contas, faz parte do caminho, né? Então, você vai ser homem, mulher, você vai ser rico, pobre, bonito, ou vai ser feio, vai ser rico, pobre, deficiente intelectual. Qual de nós, eu sempre me faço essa pergunta, Celina, e não ouso responder, né? Qual de nós pode dizer que em sua trajetória, em algum momento, não foi um assassino? Sim, com certeza. Não é só a gente pegar a nossa ficha reencarnatória, né, André, que a gente se espanta muito. Pois é. Ou seja... Você é bom viver a ficha reencarnatória. É bom saber só de agora, já tá bom já, né, Celina? Para a gente harmonizar com as bobagens que deve ter feito no passado. Embora é o caminho, né? Todos nós estamos nesse caminho. As bobagens, de uma certa forma, foram oportunidades de aprendizado, né? Vou mandar um abraço aqui para Magali Valquíria, Norma Sangalo, Norma Neres, Marcilene Assis, Flávia Silveira, Maria Elisângela, Fábio Tavares, Olívia Isidoro, Maria José de Portugal, sempre presente, Luiz Eugênio Lico também sempre presente na programação, ele que é de Itu, a San Flores, Ronaldo Oliveira, Matilde Lopes, Sandra Mara, o Nando Garcia está conosco, grande abraço, Nando, Cleusa Gawa, olha só, tá acompanhando a programação da TV Mundo Maior, a Cleusa, né, que trabalha lá conosco, toma conta das questões administrativas, nos ajuda com as questões administrativas. Alexandre Anselmo também está assistindo, grande abraço para o companheiro de trabalho. Nilza Lopes, Cláudia Zanetti Custódio, Lúcia Guimarães, Cristiane Mendes, Simone Aparecida, Flávia Silveira
Lima, Carlos Lima, Rita Guedes, Mário Brites, Mendieta, Rony Andrade, Thelma Rocha, Rosimeire Gomes, Francisco Severo, Maria Juliana Silva e Júlio Batalha. Esses são os que mandaram aí o seu boa noite a partir do Facebook. Boa noite e a nossa gratidão, não é isso, Celina? Nosso beijo carinhoso para todos eles que estão ajudando aí na energia vibratória para que esse evangelho seja também higienizante nos nossos lares, no local que cada um se encontra. Que bom! Abraço carinhoso também para todos. Vamos lá, vamos ler mais um trechinho do nosso evangelho aqui. Agora são 19 horas e 17 minutos. Né? Você que chegou agora, é importante que você saiba, né, qual que é o tema que nós estamos estudando. Estamos estudando um item, né? Um parágrafo, na verdade um pouco mais que um parágrafo, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25 do capítulo 4. O capítulo 4 é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vai lá no item 25, necessidade da encarnação, que nós estamos aqui, eu, a Celina e você, estudando esse texto essa noite. Antes de continuarmos aqui, eu vou fazer um grande convite, antes que venhamos a nos esquecer, porque nós estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, né, como dissemos, no carro, na cozinha, não importa, e para que nós tenhamos condições de chegar na sua casa, existe todo um aparato tecnológico e humano, né, que está por trás disso. Então, a Solange está lá anotando as ligações, a Fernanda, o Rogério e o Valdeci estão envolvidos no áudio e no vídeo, na entrada do programa, na saída do programa, a Cleusa cuidando para que as questões administrativas se deem, e aí são engenheiros, advogados, tem uma quantidade enorme de colaboradores seletistas e também de colaboradores, pessoas jurídicas. Isso tudo tem custo. Isso sem dizer nos equipamentos. É satélite, são câmeras, enfim. Nós estamos nessa simplicidade nesse momento, né? No conforto de nossas casas fazendo essa transmissão, mas vocês não imaginam a quantidade enorme de equipamentos que tem para poder distribuir isso para toda a rede da TV Mundo Maior. E isso só é possível graças aos amigos da Boa Nova, né? Então nós vamos fazendo esse convite carinhoso para que você conheça o Clube Amigos da Boa Nova. Se você não é sócio, você veja lá os trabalhos que a Fundação Espírita André Luiz corajosamente está levando adiante. E se você entender que nós somos dignos do seu apoio, você pode fazer uma doação mensal. Eu não posso ter um compromisso mensal, então faz uma doação espontânea, né? Não pode nem uma coisa nem outra, está numa dureza, então não tem problema nenhum. Ore por nós que já está bom, né? Mas é evidente que estamos na matéria, da matéria necessitamos. Você também pode enviar um WhatsApp lá para as nossas irmãs do clube, é o 11 97261 0272, 11 97261 0272. Quer conhecer pela internet, pelo seu smartphone? feal.colabore.org. FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz. Vai lá, conhece, eu tenho certeza que você vai ver que o trabalho que a FEAL faz, que é o trabalho de alimentar espíritos, né? Que o Cristo vem e nos diz, como é que ele fala, Celina? Nem só de pão vive o homem, né? Ou seja, nem só de matéria vive o homem, ele vive de espírito. E muita gente, imagina, gente, a quantidade de pessoas sozinhas, no interior de suas residências, muitas vezes acompanhando as notícias e se desarmonizando. Muitas vezes a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova, é uma oportunidade, é uma companhia, é um elixir, né, para essas pessoas. Isso é possível através de você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, a nossa mais profunda gratidão. Vamos ler mais um trechinho aqui, Celina. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência de uso que farão do livre-arbítrio. Né?
os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Note, é interessante, Celina, eu estava vendo aqui que o Espírito coloca: os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente. Ou seja, que é penoso para todo mundo, é. Pode ser mais ou pode ser menos. É isso que o Espírito está dizendo para a gente? Porque veja bem, se todos começam do mesmo ponto de partida, uns chegam mais rápido, outros chegam bem mais demorados e atrasados no ponto final, ou no ponto melhor. E aquele que não está preso ao orgulho, não está preso ao egoísmo, à vaidade, a críticas, às virtudes que a gente tem que deixar para cima as outras, e a gente se prende por conta dessas situações, eles vão sofrer a dor do orgulho, eles vão sofrer a dor do egoísmo, do criticar, do falar mal, do julgar, do levantar calúnia. Então, aqueles que vão mais rápido, não é que eles foram privilegiados por Deus, é porque eles não têm que sofrer e passar por certos tipos de provação que vão fazer com que doa nele, porque não vai doer, então ele vai mais fácil para frente. Enquanto se eu estou presa nessas minhas situações de fora dessas virtudes, o meu caminho, além de ser mais devagar, por quê? Vai ser mais dolorido, porque as vicissitudes, o sofrimento, vai me fazer ficar parado até eu me livrar dele, porque eu vou ter que me livrar. Não adianta eu dizer que eu quero ir para um planeta melhor, de regeneração, se eu estou vibrando em outra energia. E isso independe de qualquer um, só depende do próprio ser. Cada um vai para onde estiver emanando aquela psicosfera, onde estiver emanando aquela energia que lhe seja peculiar. Então, está aí a justiça grandiosa de Deus, dando a mesma chance para todos. Temos o nosso livre-arbítrio. Ah, não, mas eu quero ser ruim em várias coisas da minha vida, então eu tenho esse meu livre-arbítrio. Mas eu tenho que também estar debaixo das leis e cumprir as penalidades dessa lei. É isso aí, cumprir a finalidade dessa lei, né? Que é comum a todos nós. Vamos ler aqui alguns queridos amigos que estão mandando WhatsApp para a gente. A Vera de Cerqueira... Opa, quase que não sai, Vera. Vamos ver se sai agora. A Vera de Cerqueira César, né, diz que assiste todos os dias e manda abraço para todos nós. Abraço, querida. Zezé Freitas, de Toledo, Minas Gerais. Maria da Glória, de Barra do Choça, na Bahia, desejando a paz de Cristo para todos. Né? Quem mais aqui? A nossa querida Liduína, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Grande abraço a todos os nossos irmãos do Rio Grande do Norte. Está dizendo aqui que nós consolamos as pessoas com o evangelho de todas as noites. Amém. Vamos agradecer a Jesus que nos dá essa oportunidade, não é, minha irmã? E o Eurípides, de Uberaba, dizendo: boa noite, André e Celina, que bom ver vocês explicarem as leituras do evangelho, muito bom. Nós que agradecemos, meu querido Eurípides, de Uberaba, que fica um pouquinho... Você conhece Uberaba, Celina? Fica um pouquinho antes de Berlândia? Olha, eu só fui até Uberlândia, não conheci Uberaba, mas vou chegar lá, se Deus quiser. Precisa ir. Uberaba é maravilhoso. A minha mãe nasceu lá. Adoro Uberaba. Olha. Vamos lá. Vamos ler mais um trechinho aqui do nosso amado... Aliás, antes de lermos mais um trechinho, agora 19 horas e 25 minutos, vamos fazer aqui algumas menções dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do facebook.com/TV Mundo Maior. A Vivi Hipólito, a Madalena Muniz, o Carlos Lima, ele falou assim: boa noite, gostaria que explicasse mais sobre a pergunta do início da lição. Olha que interessante, a pergunta do início da lição. A pergunta do início da lição, Celina, é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Vamos falar um pouquinho. Veja bem, a reencarnação, Carlos, né, é uma necessidade, meu querido. Por quê? Porque mesmo que a gente queira ficar só lá no plano espiritual, na erraticidade ou numa situação diferenciada lá em cima, vai chegar uma hora que nós mesmos vamos querer um empurrão para frente, vamos querer evoluir mais.
Então, a reencarnação, além de ser uma necessidade, é uma oportunidade, como nós falamos no início, de reajuste, né, de aprendizado, de oportunidade de crescimento para o nosso espírito. É uma punição quando a pessoa, por exemplo, já tem um certo conhecimento, espírito, né, e de repente não tem a parte moral, e é obrigada a reencarnar por compulsoriedade num ambiente que já não é mais favorável a ele, porque ele já está acostumado, que nem nós. Se nós já estamos acostumados com geladeira, com carro, com celular, com várias coisas legais, já pensou a gente reencarnar num planeta primitivo? Ia ser muito difícil para a gente. Aí, Carlos, com certeza ia ser uma punição. Mas por quê? Por conta do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Mas a necessidade da reencarnação é uma bênção, porque nos dá o contato com a matéria, os relacionamentos, o contato de que a gente necessita, porque tem o esquecimento, né, das vidas pretéritas, para os fazer os acertos de conta, vamos dizer assim. Tanto que nós não lembramos quem está do nosso lado, se foi alguém que eu prejudiquei, que me prejudicou, o meu filho, né, a minha mãe, alguém, pode ter sido espíritos que eu prejudiquei ou vice-versa. Então, como nós iríamos amar se nós lembrássemos? Então, também o esquecimento na reencarnação é uma bênção, mas esse sofrimento que cada um tem é fruto das suas próprias escolhas, do seu livre-arbítrio e de situações que nós enveredamos por caminhos errados. Então, essa necessidade é para o nosso crescimento, viu, meu querido? Muito bom você estar junto com a gente e participando. Qualquer coisa, manda uma mensagem de novo dizendo, não é isso que eu quero ouvir um pouco mais. É isso aí. Vamos seguir aqui fazendo mais umas menções aqui de nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Nós acabamos de falar da questão do Carlos Lima, né? A Dilma Maria vai dando seu boa noite, né? Dizendo que tinha uma dificuldade muito grande de compreender alguns aspectos do catolicismo em relação à morte e o que se daria, né? E aí ela diz assim, agradece, graças a Deus, hoje sou espírita, né? Nós temos muitos católicos, aliás, eu diria uma parte considerável dos católicos acreditam na reencarnação, né? Tem lá, continuam seguindo a sua crença, lá frequentando a sua igreja, assistindo a sua missa, mas entendem que a reencarnação é uma lei natural, né? Cida Bianco está nos dando boa noite, Dorival Crovador Marques, de Peruíbe, grande abraço a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham na Baixada Santista, né? Nós sempre recebemos aqui muitas mensagens de pessoas de Itaém, de Peruíbe, de Mongaguá, de Santos, São Vicente, Bertioga, né? E depois a gente recebe mensagem também do litoral norte de São Paulo. Enfim, graças a Jesus nós recebemos mensagens de praticamente todo o Brasil e de várias partes do mundo, que pessoas estão conosco nesta cruzada e nesse aprendizado espírita, né? O Antônio Marcos, a Sônia Fernandes, o Alceu Nascimento, que é de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Grande abraço para todos os nossos irmãos gaúchos, né? Maria Isabel Podzi Ribas, que é da Vila Buarque, aqui em São Paulo. Cláudia Dantas, de Garanhuns, em Pernambuco. E a Fátima Miranda, que é de Serquilho, São Paulo, né? Tudo gente boa ligado na nossa programação. Uma gratidão para esse pessoal, né, Celina? Nossa, nosso abraço carinhoso. Continue conosco aí, terminando o Evangelho, tenha prece, vamos junto, estamos juntos. É isso aí. É interessante, quando eu li esse trechinho que a gente leu ainda há pouco, Celina, eu me lembrei mais ou menos da historinha da formiga e da cigarra, né? Aquela historinha que a gente escuta quando é criança, uma lenda, né, de que os dois estão num percurso, só que no verão a formiguinha ela trabalha e a cigarra só canta, né? E aí quando chega o inverno lá no final, a formiguinha está de boa e a cigarra está em maus lençóis, morrendo de frio, né? A reencarnação, ela é mais ou menos isso, né? Na medida que nós somos estas formiguinhas, né? Na medida que nós, em cada parada, em cada momento que nós estamos aqui,
nesse educandário, passando por essa experiência material, na medida que nós trabalharmos, né, de acordo com a formiguinha, ou seja, o que é a formiga? É operário mesmo, né? Operário do quê? Operário da matéria? Também, mas principalmente operário do espírito, né? O espírito moldar, dominar a matéria. Então, quando nós fazemos isso, retornamos para a espiritualidade e aí nós estamos abastecidos do quê? De conhecimento e de amor, né? E o camarada que passou a vida cantando, né? Aí quando chega lá, ele vai chorar, porque ele vai falar, poxa, perdi a oportunidade. Mas Deus é tão bom que fala, volta, né, Celina? Mas cantando aí no bom sentido, porque grandes trabalhadores nossos aí, amigos, queridos, que trabalham com a música cantando e são maravilhosos. Isso aí é muito legal, que seja bem entendido o exemplo. Isso aí é muito legal para a gente pensar na situação atual, né, André? Porque muitos estão dizendo, não aguento mais ficar parado dentro de casa. A gente, por exemplo, da TV Mundo Maior e da rádio, a gente está trabalhando mais dentro de casa que fora. É verdade, é verdade. E muitas pessoas também que estão aí online em vários tipos de trabalho, estão trabalhando bastante. Só que tem pessoas também que já estão agoniadas de ficar dentro de casa, de não, eu quero fazer outras coisas, eu quero sair, eu quero ir num restaurante. Mas aí entra a oportunidade de um tipo de trabalho diferente, que é o trabalho do espírito, é o trabalho da interiorização, para ver os pontos que a gente precisa cuidar, que a gente precisa melhorar mesmo, não é, André? Isso aí. Bem lembrado a questão dos nossos irmãos músicos, né? Realmente é uma profissão, e aliás, que belíssima profissão ser músico, né? Eu tenho uma inveja de quem consegue tocar um instrumento, porque eu não tenho coordenação motora nenhuma para tocar absolutamente nada, né? Eu acho isso simplesmente extraordinário, e aí vai a nossa gratidão a todos os músicos, todas as musicistas, especialmente aqueles que estão envoltos com obras que elevam a alma, né? A música clássica, a orquestra de câmara, os músicos que estão envolvidos nas óperas, os músicos espíritas, os músicos católicos, né? Os músicos que dedicam... Evangélicos, tem gente evangélica assistindo a gente. Evangélicos, é verdade. Eu, Celina, como profissional, no passado, eu produzi uns 4 ou 5, participei da produção de uns 4 ou 5 DVDs de músicos evangélicos, e eles dão um duro danado naquilo, eles levam aquilo muito a sério. É até um convite que nós fazemos aos nossos irmãos aí que prestigiem a arte espírita, viu? Porque os nossos irmãos cantores espíritas, eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir manter-se, em função que, infelizmente, a arte espírita, de uma forma geral, ela não é tão valorizada, né? Nós precisamos... Eu aproveito... Sim. Pois não, Celina? Não, eu aproveito para mandar um abraço carinhoso para uma família adventista que assiste o nosso evangelho, e eles trabalham também com música e poesia dentro da igreja. E sempre mandam no final dos nossos trabalhos na TV Mundo Maior e na rádio um abraço, dizendo que estão adorando os comentários, etc. E são adventistas. E tem bastante música na igreja também adventista, e eles são cantores e poetas. Eu acho que música, espírito, tem tudo a ver, né? Porque, e já tem estudos que se debruçam sobre isso, né? E muitas religiões têm a inclusão da música em seus cultos, né? Algumas casas espíritas também têm, ou tem lá propriamente dita um cantor, uma dupla, algum músico que participa de alguma forma, ou tem lá, coloca a música para que as pessoas vão entrando em sintonia antes, aquela música gostosa, aquela música ambiente, para que as pessoas possam ir entrando em sintonia com a espiritualidade maior, né? Então, nosso grande abraço a todos os nossos irmãos e irmãs que se dedicam à arte de fazer música, especialmente aqueles que se dedicam à arte de fazer música do bem, que traz o belo, que traz aquilo que enobrece, que eleva a alma, e tem muita gente boa fazendo coisa boa. Vamos ver mais um trechinho do nosso evangelho aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ao contrário, fazem mau uso. Isso. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha
e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. Aí eu fui atrás, Celina, do significado da palavra castigo, né? Nós sabemos que há uma série de árvores linguísticas, né? E nós bebemos sempre de outras estruturas idiomáticas que antecederam a nossa língua materna, né? E quando nós vamos ao significado de castigar, né, nós podemos dizer que é mortificação, e esse é o que eu menos gosto, né? Punição que se inflige a um culpado, esse é um outro significado. Mas essas duas são as que eu mais gosto. Tarefa penosa ou grande dificuldade. E a outra, tornar casto, puro. E essa eu acho que talvez é a que tenha mais realmente ligação com o verdadeiro sentido da palavra. Porque se a gente parar de falar castigo, casto, casto, castigo. Então esse casti, né, do castigo, está ligado a casto. Tornar casto, puro. E aí a gente chega na missão da reencarnação, né? Que é purificar. Ficou legal aí. Né? Você foi bem intuído em buscar, né, o significado da palavra. Porque aí a gente começa a ser um servidor, né? Nós começamos a amar com uma visão mais ampla, que é realmente o intuito, a gente se melhorar como espírito, chegar à pureza, que é falado no Livro dos Espíritos. Lógico que não é a pureza de Deus, não estamos falando disso, mas na melhoria de um ser humano que realmente já distingue as coisas com sensatez, com esse amor aí, que quase até chegarmos ao incondicional, mas que vamos chegar lá, vamos aprender a amar a todos, sem distinção de nada e sem colocar dentro do nosso coração alguns tipos de diferenças, vamos dizer assim. Então, aprender a amar, aprender a nos purificarmos, é, primeiro de tudo, servir, auxiliando o outro sem esperar nada em troca, sem ficar querendo aparecer, aí entra, né, e não saiba a mão esquerda que faz a direita. E aí colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho, que é a vivência de Jesus, né, André? É isso aí. Essa estrada é belíssima, né? E quando nós nos damos conta da reencarnação, tudo toma uma dimensão tão diferenciada da vida, né? A nossa compreensão da vida, tudo se encaixa, né? Eu confesso que comigo, quando eu comecei a entender o processo da reencarnação, muitos dos porquês, eles foram se encaixando, né? Eu me lembro de um, por exemplo, né? Que eu falava muito quando era criança, né? Que eu falava para os meus pais, eu não pedi para nascer, né? E eu falava aquilo, mas você sabe quando eu pensava e dizia para mim mesmo, não, mas não faz sentido, né? E aí depois eu descobri que não, eu não pedi, muitas vezes eu implorei para nascer, né? Porque essa oportunidade nossa, que legal que é, né? Você saber que você vai ter um percurso, você vai ter êxito em algumas coisas, em outras talvez você falhe, mas você vai ter uma outra oportunidade de voltar e passar por isso. É isso que explica, no meu entendimento, Celina, o amor de Deus, né? Sempre dando aos seus filhos a segunda, terceira, quarta, milésima oportunidade. Né? Pois é, porque a pessoa que não entende e não procura o estudo do Espiritismo acha que se fez alguma coisa errada, de repente cometeu um aborto, de repente fez alguma coisa bem complicada, vai dizer, não, olha, agora eu estou para o resto da vida. A pessoa que cometeu suicídio, como se o espírito não fosse sobreviver ao corpo da carne, acha que não vai ter salvação, não vai ter jeito. O Espiritismo consolador prometido mostra que para tudo tem jeito. Que a misericórdia do Pai, como o André está falando, o amor do Pai é misericordioso, assim, infindável, nos dando realmente a oportunidade de escrever uma nova história nossa, de uma forma completamente diferente, não só a cada dia quando a gente acorda, mas porque temos várias outras chances de reencarnar, ou nesse planeta ou em outros, né, que estejam condizentes
com a nossa energia, mas que podemos fazer tudo diferente, que não existe aquele mármore do inferno, não existe aquela situação, não, olha, separei o joio do trigo, mas vou ficar para ali penando eternamente numa tal situação. Não, é o Espiritismo mostrando para a gente que para tudo tem jeito. É isso aí. Vou mandando mais alguns abraços aqui. A nossa querida Rosângela Moreira Caieiro, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela diz aqui: oi, André e Celina, é muito bom receber vocês em meu lar, que Deus os abençoe. E nós agradecemos você por nos deixar, né, estar aí ao seu lado. Também nos enviou um WhatsApp a Marisa, que é de Limeira, está dizendo aqui, ó, boa noite, amigos da Boa Nova, estou há 40 dias em quarentena e vocês têm sido minha companhia nestes dias. Agradeço à TV Mundo Maior, que proporciona esta bênção maravilhosa, que é a doutrina espírita consoladora que nos chega pela TV, nos confortando nestas horas difíceis. Obrigado a todos os envolvidos neste trabalho de paz e luz para todos nós. Obrigada, Marisa. Eu falei Marisa, mas não é Marlisa. Obrigado, Marlisa. E aí vamos aproveitar essa gratidão que ele tem para todos os envolvidos e realmente agradecer a todos os colaboradores da Fundação Espírita André Luiz, né? A todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, a todos os diretores, né? A todos os voluntários, estagiários, enfim, toda essa gente boa que torna possível esse trabalho que nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Nossa gratidão a todos. Boa noite, o Jambre de São Paulo manda abraços para você, Celina. Obrigada, abraço para mim também. E diz aqui assim, ó, Celina, quando temos o conhecimento da reencarnação, nos faz entendermos melhor o que achamos e chamamos de injustiça. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida, ter conhecido essa doutrina maravilhosa. Abraço a você e ao André por nos trazer tanto esclarecimento. Abraço, meu querido. Abraço, meu querido. E também o Arnaldo Bueno, de Sumaré, São Paulo, dizendo, eu estou sintonizado na TV Mundo Maior, estou adorando. Vocês estão de parabéns. Parabéns a Jesus, meu irmão. É isso, estamos chegando ao final do nosso programa, Celina. Você faria por nós as vibrações de encerramento? Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer a você. Muito bom estar com você, André. É sempre um aprendizado enorme para mim. Que Deus te abençoe. E agradecendo também a todos que estão conectados e pedindo para que a gente se recolha e, mais uma vez, eleve os nossos pensamentos, nos sentindo fortalecidos pela espiritualidade maior. Mais uma vez, saudando esses mentores de luz que nos acompanharam durante esse estudo e vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, parentes, amigos, por aqueles que não são tão amigos, mas com certeza serão, vibrando por cada cantinho do nosso planeta, qualquer país, qualquer lugar que esteja em sofrimento, que esteja em necessidade de esperança e da confiança em Deus, nosso Pai, que sejam fortalecidos nesse instante. Irmãos nossos que se encontram em desequilíbrio total, que recebam um abraço também do nosso Pai maior e do nosso Mestre, dando força e esperança aos seus espíritos. E nesse instante de uma situação tão delicada no nosso planeta, possa se fazer a luz em mentes e corações, em mãos que estão trabalhando para a descoberta de curar esse vírus que tomou conta de tudo e de todos. E assim nós vamos agradecendo pela essa oportunidade de reencontro, de estudo, agradecendo pela sua companhia, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por tantas e tantas bênçãos que nos oferecem. E vamos pedindo licença de nossa parte para encerrarmos este Evangelho de hoje. Fique com Deus, que Jesus o abençoe e uma excelente noite tranquila para todos nós. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Últimos agradecimentos aqui ao nosso querido Davidson Anne, Aparecida Borges de Lima, Fátima Martins, presente aqui ligadinha na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, Cida Bianco, Gilcineia Aparecida, Flávio Teixeira, Rosângela Oliveira, Antônio Luiz Souza, de Guaxupé, Minas Gerais, Eliene Góes, Flávio Teixeira perguntando aqui, boa noite, como posso
como posso assistir depois desse programa. O programa fica aqui na galeria de vídeos da TV Mundo Maior, no facebook.com/TV Mundo Maior, e entra também no site da TV, né, www.tvmundomaior.com.br. Lá tem o campo de busca, e ali você, inserindo o nome do programa, Plantão do Evangelho no Lar, e o dia de hoje, você tem acesso ao programa. E também tem mais uma pessoa que está perguntando aqui, deixa eu só achar, é importante a questão dela. Já responderam, muito legal isso. Alguém pergunta, assistindo, o Aparecida Borges de Lima, ela pergunta assim, assistindo pela primeira vez, tem todos os dias? Qual horário? Mas aí a Cida Bianco já falou, Evangelho tem às 7, às 12 e às 18h45, de segunda a sexta-feira, e a gente espera você, Aparecida, conosco, a partir de segunda-feira, para juntos fazermos o Evangelho, Plantão do Evangelho no Lar. Nós vamos agradecendo. Obrigado, Celina. É uma delícia fazer ao seu lado, né? Realmente é uma parceria que dá muito certo. Eu sou muito grato a ela. E obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou aí. Obrigado pela paciência, né, dessa 1 hora de estudo. E nós desejamos que você tenha um feriado e um final de semana para lá de bom, e eu vou dar um toque, uma dica cultural imperdível. Fica em casa. Bom final de semana. Beijo. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.